minhas ladies, oi meus lords, eu me chamo Lid e esse é o segundo vídeo aqui do meu canal sobre o tema da reprodução humana, tá certo? Já temos um primeiro vídeo aqui no canal que está na playlist Vidas de Tentante. Se vocês quiserem conferir toda a ordem cronológica dos vídeos, eles estarão salvos nessa playlist a partir da data em que vocês estiverem chegando aqui no canal por meio desse tema, tá certo? Mas só a título de curiosidade, o nosso primeiro vídeo foi justamente o vídeo em que eu revelei já para os meus seguidores, né, que eu não estava conseguindo ter filhos, que eu já havia passado por 2 fertilizações in vitro. Infelizmente, os embriões não implantaram no útero e eu voltei para a estaca 0 do tratamento, tá certo? Eu estava muito abalada nesse primeiro vídeo, muito triste porque a perda ainda era recente quando eu gravei, mas agora já passou um tempinho, eu estou mais tranquila, tá certo? Sigo na esperança, né, de conseguir ter um bebê e quero falar pra vocês todo o histórico que eu passei ao longo dos próximos vídeos. Então, hoje, no nosso segundo vídeo, eu vou falar pra vocês um pouco sobre os primeiros exames que eu fiz, que foram exames mais invasivos, e falar pra vocês como foi a minha experiência com esses exames. Vou falar pra vocês da contagem de folículos antrais, da esterossalpingografia e também da ressonância magnética da pelve. Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram. Lá eu sou @LadyLidPink e vamos lá! Então, pessoal, começando, né, a história pra vocês, eu e meu esposo liberamos para engravidar em outubro de 2017 e quando foi em outubro de 2018, nós percebemos que nós não estávamos conseguindo. Na verdade, nós percebemos antes, mas é normal que um casal tente por até um ano engravidar. E se não conseguir em até um ano de tentativas, esse casal pode procurar a ajuda de um profissional. Então foi isso que nós fizemos. Em outubro de 2018, nós procuramos uma médica de reprodução humana e então agendamos uma consulta médica. Ela só tinha consulta para 2 a 3 meses à frente. Então nós só conseguimos nossa consulta por volta de janeiro a fevereiro de 2019. Quando eu fui para essa primeira consulta com a médica, ela passou diversos exames. Passou exames de sangue para mim, para o meu esposo, para verificar como é que estavam as nossas taxas, também para verificar se havia algum histórico de alguma doença sexualmente transmissível. Passou um exame que é feito como se fosse um preventivo, em que a médica faz uma coleta de um pouco de material do colo do útero e é levado para um laboratório para ver se tem alguma bactéria, um exame chamado multiplex, tá certo? Eu não sei muitos detalhes sobre a investigação desse exame, mas na verdade é muito simples, é como se fosse um preventivo. Exames de sangue também são coisas que a gente faz muito ao longo da vida. Os exames mais diferentes que ela passou nesse primeiro momento, foram os exames de contagem de folículos antrais, CFA, e também o exame de esterossalpingografia, que até eu decorar esse nome demorou, viu, pessoal? Porque é um nome bem diferente, né? Esse nome meio assustador, assim, esterossalpingografia gigantesco. Então, foram os primeiros exames que ela passou para essa investigação inicial. A contagem de folículos antrais, ela é uma ultrassonografia, tá certo? Feita por meio transvaginal, em que a mulher vai fazer menstruada. Então, foi a primeira vez que eu fiz uma ultra menstruada, né? Eu nunca tinha feito na minha vida e ela é feita geralmente no 2º ou no 3º dia da menstruação, mas pode variar entre o 2º e o 5º dia, tá certo? Mas é mais comum ser no 2º ou 3º dia da menstruação. E o que é que acontece? A médica vai lá, vai dar uma olhada nos ovários e vai fazer a contagem de quantos folículos você tem dentro do seu ovário que sejam no tamanho entre 2 e 10 milímetros. Pois os folículos são tipo bolsinhas de água que guardam dentro deles, geralmente guardam dentro deles um óvulo, mas tem folículos que não têm óvulo e tem folículos que têm óvulo. Então, pessoal, essa investigação vai falar mais ou menos como é que tá a reserva ovariana da mulher. Porque mulheres com baixa contagem de folículos antrais indicam já uma baixa reserva ovariana. Mulheres com muitos folículos antrais indicam uma boa reserva ovariana. Os folículos antrais, eles são os folículos que ainda estão numa fase
pré-ovulatória. São aqueles folículos que podem potencialmente se tornar o folículo dominante que vai fazer a mulher ovular naquele mês. Só que eles ainda não passaram pelo estímulo hormonal do corpo para que ocorra a ovulação. Então, quanto maior o número de folículos antrais que uma mulher tem, significa que ela está numa fase melhor para permitir que ela tenha, né, uma ovulação. Pois quando as mulheres estão se aproximando mais da menopausa e tendo uma queda da reserva ovariana, elas também já começam a ter ciclos, né, em que elas ovulam, ciclos que não ovulam, até chegar o momento em que elas param definitivamente de ovular. Então, a médica que faz esse exame, ela vai contando folículo por folículo, ela vai medindo um por um e fazendo a contagem, tá certo? Eu li em uma matéria da internet dizendo que mulheres que têm de 4 folículos ou menos já indicam baixa reserva ovariana. Tem um meio termo aí, e eu li também que mulheres acima de 16 teriam uma grande reserva ovariana, mas podendo indicar também uma hiperestimulação ovariana, tá certo? Que seriam ovários policísticos, né? No meu caso, deu que eu tinha 27 folículos antrais na minha contagem. Eu fiz esse exame no dia 20 de março de 2019, então deu uma reserva ovariana muito boa, foi tranquilo. Então, com relação a esse exame, deu tudo certo para mim. Eu não estava com problemas de reserva ovariana. Então, nesse ponto, deu tudo certo. 7 dias depois, no dia 27 de março de 2019, eu fiz a minha esterossalpingografia. E, gente, eu fui para esse exame com muito medo. Inclusive, eu poderia ter agendado a minha esterossalpingografia ainda em fevereiro, só que eu cheguei a desmarcar a esterossalpingografia só porque eu estava com medo de fazer e acabei criando coragem e reagendando para março. Porque o que acontece? Eu fui falar com uma amiga minha sobre esse exame que eu tinha recebido, né, para fazer, porque até então a esterossalpingografia para mim era uma coisa totalmente desconhecida. E a minha amiga falou que tinha feito esse exame e que ela tinha chorado. E ela falou que era uma pessoa resistente para a dor e mesmo assim tinha chorado durante a realização do exame. Então, assim, isso me marcou muito, porque uma pessoa que é resistente para a dor chorou no exame, então eu já fiquei com um pouco de medo, porque eu não sou tão resistente assim, mas ela falou que tinha chorado, então assim, eu fiquei com um pouco de medo. Depois eu acabei conversando sobre o mesmo assunto com uma outra amiga, e essa minha outra amiga falou a mesma coisa, que chorou durante a realização do exame, por conta da dor que ela sentiu. E então eu resolvi buscar vídeos na internet falando sobre a esterossalpingografia. E por acaso, o vídeo que eu assisti na época, a pessoa fazia o relato do dia em que tinha feito o exame e a pessoa dizia que sentiu tanta dor, mas tanta dor, que nesse dia a pessoa não conseguiu mais nem trabalhar. Fez o exame pela manhã, ia trabalhar à tarde, disse que não conseguiu ir ao trabalho, ficou com muita dor e também relatou que havia chorado. Então, assim, eu fiquei muito assustada, pessoal, achando que, tipo, eu ia chegar lá, ia morrer de dor, ia chorar durante um exame. Então, eu fiquei com aquele receio de fazer esse exame. Então, acabei não marcando em fevereiro e tive que tirar forças de onde eu não tinha para seguir em frente, porque senão não ia conseguir seguir em frente no tratamento, né? E o que é que a esterossalpingografia é? Ela é um exame tipo de raio-x mesmo, em que você deita em uma cama daquela cheia de metal, cama de metal mesmo. Eles colocam as placas embaixo de você e é injetado um contraste dentro das trompas. São feitas imagens das trompas com esse contraste, para ver se o contraste passou pelas trompas, ou seja, para ver se as trompas estão desobstruídas. Então é para isso que serve a esterossalpingografia, para ver se você tem alguma obstrução nas suas trompas. Eu já ouvi dizer que muitas mulheres às vezes estão com uma pequena obstrução ou têm até uma obstrução nas trompas e que quando fazem esse exame, as trompas desobstruem e elas conseguem engravidar depois desse exame. Então, isso é um ponto positivo do exame, tá certo? Mas ele não é feito para fazer as mulheres engravidar, ele é feito mais como um critério de investigação mesmo. Eu também já ouvi falar que alguns laboratórios pedem que as mulheres no dia anterior tomem um laxante para deixar toda a região, né, a região por trás ali
da região pélvica, né, os intestinos e tal, tudo livre, né, de qualquer resíduo para que as imagens fiquem mais claras durante a realização desse raio-x, tá certo? Para realizar esse exame, o que é que a gente faz? A gente vai para o exame, fica em posição ginecológica, como se fosse um exame preventivo mesmo ginecológico. Então, ela vai colocar um pequeno catéter e ela vai injetar um contraste que ele vai passar pelas trompas. Tem também placas, né, de metal que são colocadas por baixo do corpo, que essas placas vão refletir todas as imagens de raio-x que vão ser tiradas durante a realização do exame também. Como foi a minha experiência com esse exame? Eu fui preparada para a maior dor da face da Terra. Eu fui preparada para chorar, eu fui preparada para sentir dor, fui preparada para sofrer durante o exame, fui com muito medo, fui com ansiedade, com tudo que vocês imaginarem. E pessoal, parece que quando a gente se prepara para o pior, a gente se sente melhor, né? E parece que quando a gente se prepara para o melhor e isso é frustrado, a gente se sente mal, né? Então eu acho que eu fui tão preparada para sentir dor, tão preparada para sofrer com esse exame, que, gente, eu não senti absolutamente nada. Eu não senti dor nenhuma. Um pouco antes do exame, eles pedem que você tome Buscopan. No meu caso, não pediram para tomar nenhum tipo de laxante. Então, na verdade, eu achei que, a pior coisa do exame foi apenas o constrangimento mesmo, porque tinham 2 enfermeiras dentro da sala, uma médica, eu lembro que a médica estava usando um negocinho assim na testa que tinha uma luz bem grande aqui, então eu tava lá, né, naquela posição, a médica lá no meio com aquela luz em cima, 2 enfermeiras do lado. Então, na verdade, o que eu achei de ponto negativo foi que o exame era mais constrangedor do que dolorido. Então, assim, não se assustem com as coisas que vocês veem na internet, porque a experiência de cada pessoa pode ser diferente, tá certo? Talvez as mulheres que sentem um pouco de dor é porque tinha já talvez uma possível obstrução, que aí foi retirada durante a realização do exame. Claro que isso não é um padrão, tá certo, pessoal? Mas assim, tomem por experiência. O meu caso, por exemplo, eu não senti nada. Então, para vocês que precisam fazer a esterossalpingografia, tentem ir para o exame de coração aberto e torcendo para que dê tudo certo e que vocês não sintam nenhum tipo de dor, tá certo? Então, assim, depois do exame foi tranquilo, eu me senti bem, assim, eu não lembro no detalhe se eu cheguei a sentir alguma coisinha depois do exame, mas, assim, foi muito tranquilo durante a realização, tá certo? A gente sai normalmente, caminhando, eles pedem só para esperar um pouco, alguns minutos depois da realização do exame, eles pedem para ficar um pouco sentada, aguardando. Então, fiquei aguardando lá por alguns minutinhos, acho que 20 minutinhos, e depois fui liberada para ir para casa. Então, essa foi a minha experiência com a esterossalpingografia. E então, pessoal, depois da realização de todos esses exames, eu retornei na minha médica de reprodução humana e mostrei os meus resultados. Tava tudo bem com os exames de sangue, tava tudo bem com o multiplex, tudo bem com a esterossalpingografia, eu não tinha nenhuma trompa obstruída, tudo bem na contagem de folículos antrais, tinha uma grande reserva ovariana. E então a médica disse assim, vamos para a próxima etapa da investigação. E a próxima etapa, ela disse assim, que a gente poderia pesquisar se eu tinha tido algum tipo de endometriose. Então, ela sugeriu que eu fizesse uma ressonância magnética da pelve. A ressonância magnética é feita naquele equipamento, né, que o corpo da gente entra. Então, assim, pessoas que têm claustrofobia já se sentem em pânico de entrar naquele equipamento, né? A parte boa é que, como é da pelve, a cabeça não precisa entrar no equipamento de ressonância magnética. Então, a cabeça fica do lado de fora e só o seu corpo entra no equipamento. O preparo para esse exame é um pouco chato. Eu até imprimi aqui para vocês, ó, todas as orientações que eu recebi do laboratório no qual eu fiz o meu exame, e eu vou ler para vocês, tá certo? E, na verdade, esse para mim foi o pior exame de todos que eu fiz. Não foi a esterossalpingografia, foi a ressonância magnética da pelve. Se hoje me pedissem para fazer outra ressonância magnética da pelve, eu já sabia que eu tinha que me preparar para algo
pior, entendeu? Eu não gostei muito, eu achei, assim, bem chato fazer esse exame. Não me senti muito bem durante a realização. Também tem coisas bem constrangedoras durante a realização da ressonância e eu vou relatar para vocês aqui. A primeira coisa, pessoal, sobre a ressonância magnética é que, assim, como eles vão fazer várias imagens também da região pélvica, aí sim é exigido um preparo para fazer essa ressonância. Então, eles pedem que no dia anterior você tome laxante e também você tenha uma dieta totalmente pobre em alimentos sólidos. Então, é pedido que você tome mais líquido. Se você tomar suco, tem que ser suco coado. Eles pedem para evitar proteínas do tipo carne, frango, não pode comer feijão. Eles liberam até que coma macarrão e arroz, mas assim, não recomendam comer feijão. Tem várias outras coisas aqui também que eu vou ler para vocês, ó. Pode comer, tá? Leites, suco, iogurtes, pão francês e bolacha de água e sal. Sopas magras coadas e caldo de carne ou frango, macarrão, purê de batata, arroz branco e gelatina. E o que é que eles pedem para evitar? Verduras cruas, bagaços de frutas, saladas de folhas, frituras, feijão, grão de bico, milho, lentilha, ervilha, sementes, leguminosas, cereais, alimentos integrais. No dia do exame, eles pedem que a gente vá em jejum de no mínimo 4 horas. Inclusive, a gente tem que ir em jejum de água também. Uma coisa que eu me lembro muito claramente é que no dia desse exame eu tava me sentindo muito fraca. Porque, assim, no dia anterior eu praticamente não comi nada. Se eu não me engano, meu almoço foi só arroz. E durante o resto do dia só tomando líquidos, suco, acho que tomei uma sopa. Eu não comi quase nada no dia anterior. E também tomei um laxante, né, no dia anterior. E no dia do exame, eu estava em jejum também de água. E além disso, eles também pedem para usar um outro laxante no dia do exame. No dia anterior do exame, os laxantes que são indicados são o Gutalax, às 8 horas e às 14 horas, ou o Ducolax, também um comprimido às 8 e às 14, tá certo? E no dia do exame, o laxante é de outro tipo, ele é tipo uma bisnaguinha que você coloca lá atrás e coloca essa substância dentro de você e ela vai fazer com que você libere todos os possíveis resquícios finais que você tem ainda no fim do sistema digestivo. Esse é outro tipo de laxante que é o fosfoenema, tá certo? Outra coisa também, pessoal, é que o exame de ressonância magnética ele é feito com contraste aplicado na veia. Então, o que é que acontece? Você chega no laboratório, tem que assinar um termo falando que você está ciente dos possíveis efeitos que esse contraste pode causar em você. Porque, na verdade, o contraste que é aplicado para ressonância, ele pode causar edema de glote. E você só vai saber na hora que ele entrar na sua veia, né? Na hora que entrar no sistema. Então, o que é que acontece? Até você fazer o exame, você não sabe se você vai ter, por exemplo, um edema de glote. Então, eu também estava com muito medo desse possível efeito colateral do exame. A gente assina um termo. O laboratório tem que ter o antídoto, né? Caso o paciente tenha um edema no momento. Então, graças a Deus, eu não tive nenhum edema, mas ainda tem isso também. A gente tem que ter injetado, né, esse contraste na veia também. Se eu não me engano, se eu não estiver enganada, eles também me deram Buscopan na veia antes de entrar na ressonância magnética. E o Buscopan deixa a vista um pouco turva, né? Então, eu também fiquei com a vista um pouco turva antes de entrar na sala de ressonância magnética. Tem também várias questões com quem tem objetos metálicos no corpo. Se você usa aparelho ortodôntico, né, tem que retirar o aparelho para fazer a ressonância magnética. Se você usa piercing, tem que retirar o piercing. O exame também é contraindicado para quem tem marca-passo cardíaco, clipes de aneurisma, implantes e aparelhos oculares, fixadores ortopédicos externos, sensores de glicemia subcutânea, tá certo, gente?
Então, todos esses objetos metálicos que algumas pessoas têm no corpo, eles geram uma contraindicação a você fazer a ressonância magnética, tá certo? Então tem que ter muito cuidado. Também é contraindicado ter tatuagens, maquiagem definitiva. Para quem faz micropigmentação de sobrancelhas, só é permitido fazer a ressonância magnética depois de 30 dias que você fez a micropigmentação. Então tem toda uma série de cuidados que a gente tem que ter. Então eu tive que ler muitas informações, tive que preencher diversas fichas falando sobre várias coisas, sobre a minha vida, sobre a minha saúde, várias coisas eu tive que preencher, assinar o termo, né, autorizando o contraste. E então chegou o grande dia do exame. Como eu falei pra vocês, eu fui pro exame me sentindo muito fraca, com fome, com sede também, sem tomar nenhum tipo de líquido. Quando eles injetaram o Buscopan, já fiquei com a vista turva. Tava ansiosa por ter que entrar sozinha numa sala de ressonância magnética. Também tava me sentindo um pouco com medo de ter que entrar naquela máquina também. Então teve todo esse processo, né, gente? Não é um exame bom de ser feito. Sem falar que você fica sozinho dentro da sala lá do exame por mais ou menos 30, 40 minutos aguardando. Então não é um exame rápido, é um exame demorado e você fica ali todo aquele tempo aguardando, né, o exame ser realizado. E quando eu cheguei, gente, teve mais um ponto. Quando finalmente chegou a hora do exame, que a moça foi me passar todas as orientações, né, de como eu deveria ficar, com os braços para cima. A gente também tem um botãozinho que a gente tipo o botãozinho de socorro, que se você sentir qualquer coisa, você precisar de uma ajuda lá dentro da sala, você aperta esse botãozinho de socorro, que vai vir alguém dentro da sala te ajudar, tá certo? No que vocês estiverem precisando. Eles também colocam fones de ouvido, porque a máquina de ressonância faz um barulho. No meu caso, eu fiquei ouvindo música, porque tinha música, então essa parte foi boa. Pelo menos tinha uma música passando durante a realização do exame, tá certo? E a parte chata que aconteceu lá na hora foi que a enfermeira, né, que estava me preparando já na cama para fazer o exame, ela me explicou que ela precisaria injetar um gel dentro de mim, justamente na região pélvica. E ela falou que era recomendado também, para um melhor sucesso do exame, que também fosse injetado gel na região anal. Então, o que é que acontece? A gente tem que autorizar. E já que eu tava ali, gente, já tinha passado por tanta coisa, já tava ali com todos os preparos, eu não queria perder, de repente, o sucesso do meu exame por não fazer essa autorização, né? Então, eu disse, não, já que a gente tá aqui, vamos seguir em frente. Então, a gente vira meio de lado, né? Ela vem com uma mangueirinha e uma seringa. Então, ela coloca essa mangueirinha lá atrás e ela injeta esse gel dentro. Então, tanto na frente quanto atrás também. E é bem constrangedor, né? Porque na hora que ela vai injetar, ela abre assim um pouquinho, né? Pra dar uma olhada onde é que ela vai colocar. Então, gente, muito constrangedor também. E além de tudo, como eu falei, você já passou por várias coisas, né? Já tomou laxante, tá sem beber água, tá sem comer, tá passando constrangimento, fica sozinho, fica ansioso, tem claustrofobia. Resumindo, é tudo junto na realização desse exame. Então, realmente não gostei nem um pouco de fazer a ressonância magnética. Pra mim foi 1000 vezes pior do que o preparo e do que o exame de esterossalpingografia. Mas assim, você também não sente dor, mas eu não me senti muito bem, só pela fraqueza mesmo que eu estava sentindo nesse dia, tá certo? Fiz o exame, deu tudo certo, no fim das contas, graças a Deus, deu que não existia nenhum resquício de endometriose e finalizei o meu exame. Então, pessoal, essa foi a minha experiência com os primeiros exames de reprodução humana que eu fiz no início do meu tratamento. Quero que vocês deixem aqui nos comentários quais foram os exames mais invasivos que vocês fizeram. Eu ainda vou continuar essa sequência para vocês, contando as histórias dos próximos passos do meu tratamento, tá certo? E eu queria pelo menos contar a primeira experiência, também tranquilizar quem vai precisar fazer algum desses exames para vocês saberem como é, entendeu? Você não sente dor nos exames propriamente, não é certo que você vai sentir algum tipo de dor,
mas cada um tem um preparo um pouco mais chato, é um pouco mais constrangedor, né? Os exames femininos acabam que são realmente mais constrangedores mesmo pra gente fazer. Então, foi essa a minha experiência. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Se você é tentante também, desejo toda a sorte do mundo para você. Que Deus te abençoe, que o milagre chegue na sua vida. Eu estou aqui também orando e torcendo pelo meu milagre. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima e um grande beijo.